Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Museus e Companhia. Um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Estaremos hoje à conversa com Filomena Gaspar, arqueóloga da Câmara Municipal de Abrantes, para nos falar não de um, mas dos famosos e premiados museus de Abrantes. Quantos museus são? Quais as suas coleções e missões? Qual a sua importância para a cidade, concelho e região de Abrantes? Vamos tentar responder estas e outras questões ao longo da próxima hora. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, no terceiro sábado de cada mês, a partir das 18h, e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13h. Até já. Boa tarde, Filomena, bem-vinda ao programa Museus e Companhia, aqui aos estúdios da ABC Portugal, e bem-vinda a Orém. Muito obrigada pelo convite, boa tarde. Nós é que agradecemos a tua vinda até aqui a Orém, e agora faz-se bem, não é? Portanto, há 23 sem portagens, chegas, há 13 sem portagens, e depois em Tomar apanhas o IC9 em direção a Orém. Foi boa a viagem? Muito boa. Sim. Mesmo antes de haver a A23 e o IC9, era sempre agradável fazer este percurso, porque é muito bonita a paisagem. A paisagem é lindíssima, diversificada, muito não é? Diversificada. Só que sem a autoestrada e os IC, demoravas mais tempo, curvas e contracurvas, mas sim, também tem a sua beleza. Filomena, vamos então falar de ti, um bocadinho antes de falarmos é que não é um museu, são vários museus e grandes desafios. Fala-nos um pouco de ti. Foste nascida e criada onde? Eu nasci no concelho da Pampilhosa da Serra, numa aldeia chamada Seladinhas, de que tenho muito orgulho. Seladinhas? Seladinhas. De selar? De selada. Ah, de selada. Selada, que é a área em forma de cela de um monte. Muito bem. É um topónimo de origem geográfica, curiosamente. Sim, senhor. Olha, Pampilhosa da Serra diz muito. Tinha uma tia-avó que viveu lá muitos anos, casou e viveu lá até falecer. Eu ia muitas vezes passar férias com ela à aldeia Cimeira, ali uma localidade antes de chegar a Pampilhosa da Serra. E houve há uns anos, acho que já não é esse o slogan do município, mas era a capital do sossego, e realmente é um sossego. É uma das características daquele espaço, é justamente o sossego. E não é só a ausência de poluição sonora, é também, inclusivamente, o poder de se usufruir da noite, por exemplo, não é? São só os dias que são fantásticos. Eu lembro-me das estrelas, as estrelas, o céu maravilhoso, cheio de estrelas. E lembro-me sempre que eu ia de expresso, a minha tia ia esperar-me, não me esqueço que era a Cabeça Pequena, era onde parava o expresso antes de chegar à Pampilhosa da Serra, e depois ainda andávamos uns quilómetros até à aldeia Cimeira, que era do cimo, e depois havia a do meio e a fundeira do fundo. E era um cheiro muito específico, saía do expresso, este cheiro à Pampilhosa da Serra. Exatamente, porque aquilo tem, de facto, características muito próprias. É uma paisagem que quem chega pode estranhar um pouco porque tem um ar agreste.
não é? Tem um ar agreste, mas ao mesmo tempo é impressionante pela sua magnificência. Aquelas montanhas com uma altitude bastante considerável, os vales muito encaixados. A mim pessoalmente tira-me o fôlego, mas é natural porque também sou de lá, não é? Sim, mas tira o fôlego a qualquer um. Eu acho que tira o fôlego a qualquer um. Além disso, tem uma diversidade também em termos naturais ainda bastante apreciável, sobretudo a quem conheça melhor o local, não é? Mas molda-nos a personalidade, de facto. E as aldeias de xisto, eu lembro, as casinhas de xisto, infelizmente foram, as aldeias que eram castanhas foram sendo pintadas de branco, porque na realidade eram castanhas do xisto, e portanto um grande património também. Vamos então avançar, portanto fizeste os teus estudos. Eu fiquei na minha aldeia apenas até aos 8 anos. A minha primeira saída, os meus pais eram imigrantes, e a minha primeira saída, curiosamente, foi para a Sertã. Tinha uma prima que era professora e acabei por ir para lá com ela, coincidiu com a saída da minha mãe, que foi ter com o meu pai, que já era imigrante em França. E se calhar na altura, eu lembro-me que também não havia o ensino, não. Era até ao 9º ano, e creio que o secundário tinham que ir para outras sair localidades, sempre para fora, outros concelhos. Sim. Mas na altura eu fui com a minha prima, fiquei apenas 1 ano, depois fui para o Fundão fazer o ciclo, para a casa de uma tia, depois fui para a casa de outra tia para o Barreiro, portanto viajei bastante, depois fui para um colégio interno em Gouveia, e finalmente regressei a Coimbra, onde a minha mãe se fixou connosco, e acabei por ficar lá, fazer o resto do secundário, a universidade. Então vamos entrar por aí para a universidade. Secundário já foi em Coimbra. Sim, uma parte. E, portanto, concorreste ao ensino superior, onde entraste para o curso de História? Não. Inicialmente foi para Direito. E foi para Direito. E deixa-me adivinhar, o Direito foi para o torto e foste para aquilo que mais te apaixonava? Também. Eu acho que era muito ingênua. E tinha uma ideia um pouco estranha do Direito. Eu era muito inocente e achava que Direito era a defesa apenas dos inocentes, né? Eu não concebia a ideia de defender uma pessoa que era culpada. Assim, de uma forma muito simplista, basicamente era isto. De forma que se achava extremamente apaixonante algumas das cadeiras do Direito, comecei também a achar que dava aso a interpretações muito dúbias. A legislação é muito fácil de ser interpretada de formas muito estranhas, e isso desiludiu-me um bocadinho. Isso por um lado. Por outro lado, a verdade é que os meus pais também foram responsáveis por semear em mim um bocadinho o gosto pelo património. Os meus pais têm apenas a 4ª classe, mas devo dizer que tenho uns pais absolutamente extraordinários, além de serem muito, muito inteligentes. Sempre leram muito mesmo, e tiveram sempre a preocupação de nos levar a ver museus. Ia perguntar se visitavas museus na tua infância. O primeiro museu que eu visitei foi o Louvre. Oh, très chique, très bien. Ficaste logo vacinada para o resto da vida. E o segundo espaço que me apaixonou foi Versailles. Oh, chanté. Porque os meus pais trabalhavam imenso, como qualquer imigrante, mas tinham uma preocupação. Nós íamos passar todos os verões com eles em França, para eles passarem o mais tempo possível com os filhos. Não nos limitávamos a ir ter com eles só para passar um mês de férias que eles tinham. Nós íamos ter com eles e passávamos lá aquele tempo todo do verão. Na altura, as férias de verão também eram mais longas do que são atualmente. E eles trabalhavam imenso durante a semana, mas ao fim de semana eles tinham o cuidado de nos levar a visitar museus, espaços de natureza, parques naturais. Eles tinham essa preocupação. Para a minha mãe era um esforço enorme. Eu hoje em dia às vezes custa-me ver que os miúdos vão pouco aos museus, justamente por ver o esforço que a minha mãe e o meu pai, com pouca instrução formal, o esforço que eles faziam para nos dar, para nós termos acesso à cultura. Porque de facto, estás a imaginar uma mãe e um pai que trabalham 12 horas por dia, às vezes até mais, não é?
E ao fim de semana, a minha mãe preparava um farnel, que é mesmo o termo, um farnel, e levavam-nos a passear. Devia ser eu agora como mãe vejo... cansada de uma semana de trabalho, não é? 3 filhos em casa, quer dizer, era um esforço descomunal. Mas tiveram, de facto, essa preocupação. Depois era o meu pai. O meu pai cometeu o erro, ou a benção, não sei, depende do ponto de vista, de me ter dado um livro sobre dinossauros, quando eu tinha 8 anos. Foi o primeiro livro que eu tive relacionado com a história e com a história da Terra e do mundo. Foi esse livro que me foi oferecido pelo meu pai. E depois tinha um avô, que também era um avô paterno, que era amante de velharias, de coisas antigas. Também me tinha já oferecido algumas coisas. Eu tenho, por exemplo, uma pequena máquina de costura, de que agora, já, mais tarde, vim a fazer investigação, só existem registadas, só foram feitas 5.000, e segundo os catálogos que eu vi, só são conhecidas 4, a minha é a 5ª. Isto do século XIX, miniaturas, mas que funcionavam, é funcional, e era portátil, inglesa. E esses pequenos objetos que o meu avô me foi dando, que ele acumulava na sua oficina de sapateiro, porque ele era sapateiro de profissão, também acabaram por encher a minha cabeça de sonhos relativamente às coisas do passado, não é? E depois era todo o ambiente da aldeia em que eu vivi, que eu cresci, não é? Que também é propício a isso, porque aquela tendência que há nas famílias, nestas famílias mais rurais, de transmitir oralmente a história da família aos serões, leva-te a uma concepção da importância da manutenção da memória. E isso também te influencia depois nas escolhas que tu fazes relativamente àquilo que tu queres fazer. E no meu caso foi fundamental todo esse contexto. Perfeito. Então, o direito saiu para o torto e concorres e entras em História, variante Arqueologia. Exatamente. Porquê a variante Arqueologia? Porque eu sonhava literalmente, eu tinha sonhos em encontrar peças em cerâmica. Ser mesmo arqueóloga. Isso tem influência do filme, dos filmes do Indiana Jones? Não. Uma fase que... Não, isto foi muito antes de haver Indiana Jones. Okay. Não, eu acho que era mesmo a influência do meu avô paterno. Sim, sobretudo a influência do meu avô paterno. Porque eu não via filmes sobre o assunto, não havia, na altura nem havia, não se explorava essa área. A arqueologia era uma coisa que era um curso formalmente, existia há muito pouco tempo em Portugal, portanto não era por aí, era mesmo um apelo natural em mim, eu acho que era um apelo natural. E portanto, já estavas em Coimbra, não foi fácil, não foi difícil adaptar-se, e o curso correspondeu às tuas expectativas? Devo dizer que dos dias mais felizes da minha vida foi o dia em que entrei pela primeira vez no Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Porque eu saí de um curso que era lecionado numa escola maravilhosa, como é a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Direito, que em si já é um monumento absolutamente deslumbrante, mas entrei depois numa casa que é um palacete do século XVI, que é o Palácio Soberripas, e então sais de um espaço onde tu tens 200 alunos no anfiteatro a assistir às aulas, e vês-te numa casinha, num palacete, decorado como se fosse uma casa, com um ambiente familiar, turmas de 20 alunos no máximo, com professores muito próximos dos alunos, ou seja, foi uma coisa... É indescritível, a sensação é indescritível, mas foi dos dias mais felizes da minha vida, porque eu senti-me verdadeiramente em casa quando entrei naquela secção, não é? Naquele espaço onde funcionavam as aulas de arqueologia. E a primeira escavação? Descobriste a tal cerâmica dos teus sonhos? Foi peculiar também, porque tive a sorte de fazer a minha primeira escavação ainda enquanto estudante, com uma brilhante investigadora que é a doutora Raquel Vilaça, não é? Uma das grandes investigadoras que nós temos, sobretudo para a Idade do Bronze, não é? Para esses períodos da proto-história. Aliás, eu tive muita sorte com os meus professores, porque eles foram todos excelentes, muito diferentes uns dos outros,
mas tive a sorte tanto nas questões das disciplinas de História quanto as de Arqueologia. Eu tive a sorte de ser aluna de pessoas verdadeiramente interessantes, apaixonadas por aquilo que faziam e também pela disciplina que estavam a ministrar. E então foi uma sorte. Eu acho que tive sempre muita sorte com isso. A doutora Raquel, eu fui escavar com ela para Penamacor, foi a minha primeira escavação, a minha primeira prática. Na Beira Baixa? Na Beira Baixa. Um sítio absolutamente deslumbrante, num verão tão quente quanto este em que estamos, que eram temperaturas absolutamente loucas, cheia de boa vontade, e descobri que de facto eu estava no sítio certo, porque a arqueologia tem aquela mágica de fazer nascer em nós aquilo que nós temos de mais infantil, que é a curiosidade, não é? Quando estamos num sítio arqueológico, nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar. Então há aquela curiosidade quase infantil, que era saudável que todos nós mantivéssemos ao longo da vida, porque é isso que nos faz crescer e aprender, é estarmos abertos àquilo que não conhecemos, não é? Não termos certezas. E a arqueologia potencia essa curiosidade inata que todos nós temos e que nos vem já da infância, não é? A descoberta. E então foi uma experiência absolutamente incrível, até porque a doutora Raquel era uma professora, aliás, à semelhança de todos os outros que eu tive a sorte de ter como professores, que tinha a preocupação de nos ensinar mesmo em campo, de nos transmitir conhecimento. Ela não se limitava a ter-nos como auxiliares de escavação, ela de facto ajudava-nos a entender o que é que nós estávamos a escavar, inseria-nos dentro do contexto histórico, e a primeira coisa que eu descobri, a minha primeira descoberta, foi cerâmica, curiosamente, que é aquilo que eu mais gosto é cerâmica, se calhar também por causa disso. Eu na altura lembro-me que estava a escavar, foi-me entregue, estava numa quadrícula, e a certa altura eu chamei a doutora Raquel, ingenuamente, né? Isto parece uma anedota, mas quem for arqueólogo percebe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Eu disse: doutora Raquel, encontrei uma colherzinha de xarope. E ela disse: hã? Eu disse: uma colherzinha de xarope. E ela ficou assim a olhar para mim: encontraste o quê? Uma colherzinha de xarope. E então o que era? Era um cadinho, um fragmento quase completo de uma espécie de colherzinha feita em cerâmica. É um cadinho de fundição. E foi realmente muito bom para o sítio arqueológico, para os dados que a doutora Raquel estava a investigar, a descoberta daquela peça, como todas as outras, não é? Porque em arqueologia tudo é importante, mas de facto para mim foi maravilhoso, incentivou-me ainda mais a ficar em arqueologia, aquela primeira colher de xarope que eu encontrei em escavação. Mas é duro ser arqueólogo ao longo da idade, sujeito ao calor ou ao frio, é um trabalho duro. É um trabalho duro. É assim, é duro sobretudo porque a maior parte das pessoas tem uma ideia muito romantizada da arqueologia, por um lado, devido também a esses tais filmes do Indiana Jones, não é? Porque o Indiana Jones não é um arqueólogo, o Indiana Jones é um saqueador de sítios arqueológicos, né? Mas pronto, mas essa ideia romantizada que se tem da descoberta de grandes objetos arqueológicos, né? Que fazem manchete até nos jornais, de grandes sítios arqueológicos, a arqueologia de uma forma geral é bem mais simples, mas tem um lado menos romântico, porque nós frequentemente para chegarmos àquela fase em que trabalhamos com o pincel delicadamente, quando estamos a exumar objetos e a conseguir relacioná-los uns com os outros nas camadas arqueológicas, na estratigrafia, antes disso nós passamos por uma fase terrível, que é frequentemente trabalhada a picareta. Portanto, e carregar muitos baldes. Muitos baldes de terra. Portanto, de facto, é um trabalho que é bastante duro. E há essa visão romantizada, mas depois também há aquelas pessoas, mas cacos, estão ali a escavar para quê? Cacos é velhos, e tem lá muitos. Também ouvem isso. Ainda há outras questões há outras expressões ainda mais ofensivas, devo dizer.
Ao mesmo tempo, eu acho que a responsabilidade também é dos arqueólogos, tal como em todas as profissões, nós esclarecermos as pessoas delicadamente acerca das coisas. É natural que quem não conhece uma profissão que faça julgamentos errados acerca daquilo que nós fazemos. E frequentemente vêm-nos como, lá está, como pessoas que até inventam um bocadinho acerca das peças sobre as quais estamos a falar. E isso também tem a ver com um erro cometido frequentemente ao longo do tempo, não é? A arqueologia também não é uma disciplina assim tão antiga, e não houve durante muito tempo a preocupação de explicar às pessoas qual é o método científico que está por trás de uma escavação, o rigor que nós temos na exumação dos vestígios, a relacionação que fazemos, o estudo posterior em laboratório, nada disso é explicado às pessoas. Portanto, quando eu, por exemplo, eu lembro-me quando entrei para a Câmara Municipal de Abrantes, os meus colegas perguntavam-me, mas isso pode ter 100 anos. Não, isso tem 2.500 anos. 2.500 anos, como é que isso pode ter... Como é que tu sabes? Estás a inventar. Porque, de facto, nunca ninguém lhes tinha explicado que existe uma leitura que se pode fazer da estratigrafia, da acumulação dos sedimentos ao longo de um tempo num sítio arqueológico, e, portanto, eles não tinham dados suficientes para conseguir compreender aquilo que nós estávamos a fazer. E isso é a nossa responsabilidade, de facto. E às vezes também são assim não muito bem vistos quando constroem estradas ou alguns edifícios numa zona histórica que já estão aqui a empatar, não é? A bloquear, a atrasar a obra. Sim, embora haja realmente são situações peculiares. Eu devo dizer que, no contexto urbano de Abrantes, eu nunca tive grandes problemas, até porque eu trabalhei muito, por exemplo, com os colegas dos serviços municipalizados, que são pessoas que andam sempre a abrir valas, não é? E foram sempre muito afáveis comigo e muito compreensivos relativamente ao trabalho que eu fazia. Frequentemente, os maiores problemas que os arqueólogos têm não é com as pessoas com quem trabalham diretamente no campo, é quem fica no escritório, ou seja, os decisores, nomeadamente os arquitetos, é sobretudo com arquitetos, porque em Portugal faz-se uma arqueologia que, em vez de ser preventiva, frequentemente é já um ato de recurso para salvar a informação. Deveria começar-se quando se planeia uma obra, não é? Aquilo que as regras dizem é que começa por se perguntar ao arqueólogo que está mais próximo da área onde vamos fazer essa intervenção, se existe a possibilidade de haver vestígios arqueológicos naquele sítio. Neste momento já nem sequer temos essa desculpa, porque a maior parte das câmaras tem um PDM com a identificação dos sítios potencialmente interessantes perto dessas obras que possam vir a decorrer, não é? E então o que se deveria fazer normalmente era trabalhos prévios, sondagens e escavação antes da fase de obra. O que é que habitualmente se faz? Como se tem a ideia errada que os arqueólogos são, lá está, como tu dizes muito bem, vêm empatar, vêm atrasar a obra. Não se vê o ponto de vista científico, o conhecimento que advém destes trabalhos arqueológicos. O que acontece é que faz-se exatamente ao contrário. Tenta-se omitir a obra, tenta-se fazer de conta que não se sabe que existem vestígios arqueológicos, mas os arqueólogos são um bocadinho radicais, se calhar, na sua profissão, ou pelo menos são, de uma forma geral, são bastante empenhados. E é difícil escapar-lhes uma obra que esteja a decorrer. E entramos normalmente na obra quando já devíamos ter saído. E é por isso que existem estes conflitos. Quando era tudo evitável. Tudo era evitável. Bom, terminaste o curso, foste fazendo várias escavações em várias partes do país, inclusivamente há pouco falámos também aqui em Orém, na zona histórica, o Castelo, e outras localidades, também Agroal, outro perto de Orém, outro concelho, mas Fungal Vaz. Mas vamos entrar no município de Abrantes. Estás lá há quanto tempo e qual foi o primeiro trabalho que fizeste lá? A minha história com Abrantes, por acaso, é curiosa, porque o primeiro trabalho que eu fiz em Abrantes, eu ainda não estava a trabalhar na Câmara Municipal de Abrantes. Eu trabalhava, tinha um projeto de investigação, na altura com o meu ex-marido, que tinha sido meu colega de faculdade, e tínhamos um trabalho de investigação ligado à mineração antiga no Baixo e Médio Zézer.
portanto tínhamos investigado estes concelhos todos, daí lá está também ter vindo para esta área. Tínhamos feito sobretudo muita prospeção arqueológica, identificar sítios, foi a nossa primeira preocupação, ainda enquanto estudantes e depois mais tarde, já depois de licenciados. Mas a certa altura eu fui também professora e eu acho que nessa altura até estava a dar aula justamente. Houve uma escavação no âmbito da construção do IP6, de que era responsável científico o Dr. Luís Osterbeck e a doutora Ana Rosa Cruz. Tratava-se de um período que normalmente as pessoas não gostam muito de escavar, porque é um período de transição, é o período visigótico. Era a Quinta da Légua, o sítio chamava-se Quinta da Légua, ao pé de Abrantes, no limite de Abrantes com Constância, na zona da Amoreira, da atual da aldeia da Amoreira. E eu fui chamada não só para ajudar lá nas escavações, porque havia muita pressa em terminar os trabalhos por causa da construção da estrada, mas também mais tarde vim a estudar as cerâmicas provenientes desse sítio arqueológico, era de ocupação tardia, tinha romano e tinha sobretudo visigótico. Essa foi a minha primeira ligação a Abrantes, digamos assim. Mas depois abriu um concurso para a Câmara de Abrantes, para arqueólogo, em 94, e eu candidatei-me sem esperanças absolutamente nenhumas, porque eu tinha concorrido para 15 câmaras diferentes. E tinha-me apercebido muito cedo que a maior parte dos concursos já havia alguém que de facto já estava nessas câmaras. Portanto, eu sei que legalmente tem que se fazer isto, não é? Porque tem que haver um mínimo de legitimização destes concursos, mas de facto é um bocadinho ingrato, não é? Nós concorremos para sítios que à partida já são pessoas a trabalhar às vezes lá durante décadas, não é? E é para regularizar até a situação dessas pessoas. Eu entendi isso perfeitamente e na altura até entendia. Mas ali não havia ninguém. E de facto fui escolhida para fiquei em primeiro lugar. Portanto, desde 1994. 94. Muito bem, vários trabalhos, vários projetos da arqueologia. Bom, vamos então entrar nos museus. Okay. Não é só um museu, são vários museus, mas vamos entrar nos museus logo após o espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. E voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Filomena, arqueóloga da Câmara Municipal de Abrantes. Vamos então falar de museus de Abrantes, de 4 museus de Abrantes. Vamos começar por qual? Pelo primeiro? Se calhar vamos começar pelo Panteão. Okay. Porquê? Porque a minha carreira em Abrantes acabou por, desde o início, eu fui contratada como arqueóloga, mas na altura a cultura, o Departamento de Cultura em Abrantes era muito, muito pequenino, tinha meia dúzia de pessoas, e eu acabei por acumular as funções durante muito tempo, não só de arqueóloga, mas também de responsável, embora não fosse nomeada, mas era a responsável pelo museu que era municipal. Quando eu cheguei lá até era um museu regional, Dom Lopo de Almeida, que foi o primeiro museu de Abrantes e o 6º museu a ser criado em Portugal. Ele foi criado em 1922
abriu ao público em 1922, depois de uma experiência de Diogo Goleiro, que já tinha criado um pequeno núcleo museológico na igreja de São João Batista e que mais tarde conseguiu negociar a criação do museu no interior da igreja Santa Maria do Castelo, que se tornou um museu regional, cheio de muito boa vontade. O senhor era um batalhador, é uma figura que nós devemos enaltecer, porque ele foi realmente um homem excepcional para Abrantes, porque foi o responsável pela recolha de muitas das peças que nós temos na coleção municipal, sobretudo da arte sacra. Ele conseguiu fazer um trabalho que é duplamente merecedor de destaque. Em primeiro lugar, porque criou o museu, e em segundo lugar, porque salvou muitas peças que provavelmente teriam sido destruídas, porque quando ele as recolheu e quando ele as levou para o museu, elas estavam em mau estado de conservação, já não estavam ao culto, eram peças de várias igrejas de Abrantes, mas na altura havia também peças de Mação, por exemplo, havia documentos, por exemplo, da Barquinha, havia peças de outros municípios, porque ao abrigo da legislação da época era possível requisitar peças que estavam mais ou menos em perigo, não é? E levá-las para o Museu Regional, que era bastante abrangente a sua área de ação. Dom Lopo de Almeida, porquê? Para quem não conhece... O Dom Lopo de Almeida. Porque nós temos a sorte de ter tido em Abrantes uma família com uma importância histórica enorme, que é a família Almeida, que tem algumas figuras que são reconhecidas por toda a gente, como é o caso do primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, mas, sobretudo, o primeiro conde de Abrantes teve uma importância enorme, que é justamente o Dom Lopo de Almeida, que acabou por dar o nome ao museu. Nós temos, de facto, na Igreja de Santa Maria do Castelo, é um espaço privilegiado, e lá está, mais uma vez, o Diogo Goleiro teve essa visão de que era importante. Na altura, devemos dizer que o esforço dele ainda é mais meritório, tendo em conta que a igreja estava inserida dentro de um quartel militar. Já não estava oculto, não é? Não estava oculto. É dentro da cerca do castelo. E ele tinha muitas dificuldades, porque, por exemplo, quando vinham visitantes para visitar o museu, que na altura assemelhava-se mais aos famosos gabinetes de curiosidades do que o museu como nós o concebemos atualmente, não é? E ele tinha muitas dificuldades, porque inclusivamente ele tinha que ir à porta de armas e pedir encarecidamente ao soldado que estava de serviço para deixar entrar as pessoas para visitar o museu, porque aquilo era um espaço militar. Mas apesar disso ele foi muito perseverante e conseguiu criar um museu que perdurou até aos dias de hoje, não é? Portanto, foi um batalhador e é um museu com uma importância enorme, porque foi o primeiro museu, além de que tem um espólio absolutamente deslumbrante. Mas, portanto, atualmente essa igreja, esse museu que já não existe, digamos assim, existem as coleções, foram deslocalizadas. Atualmente o que está na igreja de Santa Maria do Castelo, que agora se chama o Panteão dos Almeidas. O que é que podemos visitar nesse espaço? Então é assim, em 2021, ainda estou no século XX, em 2021, quando criámos o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, mais conhecido por MIA, não é? Ao mesmo tempo investimos na requalificação do interior da Igreja Santa Maria do Castelo, que é lindíssima, e que estava um bocadinho, digamos, subalternizada pela presença do museu dentro das paredes. As pessoas iam visitar o espaço museológico e as próprias exposições que nós fazíamos no interior da igreja impediam ou ofuscavam um bocadinho o monumento. Era necessário valorizar o monumento por aquilo que ele tinha de mais importante. A tumulária, os frescos do primeiro quartel do século XV, os azulejos hispano-árabes, todos esses elementos arquitetónicos que fazem parte da igreja de Santa Maria do Castelo e que o tornam um monumento ímpar, precisavam de ser mais valorizados. Então o espólio, que muito desse espólio do museu na altura já estava em reserva, acabou por uma parte
desse espólio ir para o museu, o resto para o novo museu que se criou entretanto. O resto do espólio está em reserva de facto e vai sendo utilizado em exposições. O que é que nós visitamos desse espólio no interior da Igreja de Santa Maria do Castelo? Temos uma vitrine no acesso ao coro alto, que tem alguns elementos, neste momento, alguns elementos arqueológicos encontrados em escavações que nós fizemos no interior do Castelo de Abrantes e que acabam por contextualizar a vida cotidiana num espaço que foi desde sempre um espaço militar. Porque mesmo em relação à vida da própria cidade, é uma coisa curiosa, nós nunca tivemos um palácio, temos o Palácio dos Governadores, que nós chamamos o Palácio dos Governadores, que estava ligado à família Almeida, mas o palácio frequentado pelo rei quando vinha a Abrantes, nomeadamente durante o período em que há mais, digamos que mais frequentemente vindas da corte para Abrantes, como é o caso do tempo de Dom Manuel, não era para o castelo que essas pessoas iam, era para o Paço Real, que se localizava muito próximo daquilo que é hoje onde são os passos do concelho. Portanto, aquilo foi sempre um espaço militar, à exceção da sua primitiva ocupação, que é da Idade do Bronze, onde aí sim tínhamos um povoado. A partir da Idade do Ferro, sobretudo, esse espaço é pouco habitado por populações. É um espaço reservado à defesa do território e é um espaço ocupado sobretudo por contingentes de defesa do território e que se mantém até 1955, não é? Quando deixa de ser quartel. Portanto, é um espaço eminentemente militar. Muito bem, portanto, deixamos então esse espaço militar e a igreja, onde está o Panteão dos Almeidas, e vamos descendo. Vamos para qual museu? Qual é que quer escolher? Eu acho que escolheria o MIA. O MIA, precisamente porque tem parte desta coleção. Exatamente, antes de mais nada, porque de facto é um espaço no qual se investe muito tempo e muita investigação. A investigação das peças que dão entrada neste museu é uma investigação que tem uma história muito, muito longa. Antes de mais nada, as peças que são resultados das escavações que nós fizemos, nós e outros investigadores que trabalharam na área do Concelho de Abrantes, mas também as peças que nos foram entregues através de um arte de comodato pela família Estrada, não é? Porque o Sr. Estrada era um colecionador privado que tinha uma coleção de arte e arqueologia muito extensa e que foi necessário estudar para inseri-la dentro deste museu que nós pensávamos criar para substituir o antigo Museu Regional Dom Lopo de Almeida, que era uma estrutura que já não era capaz, já não tinha as valências que um museu atualmente requer. Este museu, o Panteão e o MIA abriram em 2021. Sim. Vários anos, se calhar, a programar e a transferir todas essas coleções. Sim. O MIA, para mim, eu estou ligada ao MIA de uma forma um pouco também afetiva, para além da questão dos espólios, do trabalho que se faz junto do público, da divulgação da nossa história, da arte, não só a nossa, mas também a arte nacional e mesmo a arte contemporânea, porque o MIA tem coleções que vão desde a pré-história até à atualidade e a arte é transversal ao longo de todos estes períodos. Para além disso, tem a questão da arqueologia. Eu acompanhei os trabalhos de requalificação daquele espaço pelo arquiteto Carrilho da Graça, desde o primeiro dia das obras até à sua abertura enquanto museu. E está instalado num edifício também... Um edifício histórico, porque é o convento de São Domingos, com uma história muito densa. Aqui, mais uma vez, e é curioso, não é? Esta questão é curiosa, porque persegue todos os monumentos de Abrantes. Mais uma vez, estamos num espaço que, a partir... Ele é criado enquanto convento, coloca-se a primeira pedra em princípio, a ideia que se tem que será em 1509, mas logo em 1798 temos a primeira ocupação militar deste espaço. Há uma parte do convento que é ocupada pelos militares, pela Legião da Lorna, e a partir daí torna-se também
uma parte do quartel de Abrantes. E isso vai potenciar uma transformação daquele espaço que, enquanto arqueóloga, foi extremamente interessante investigar ao longo das obras que nós lá fizemos. Foram umas obras que demoraram muito tempo, foram 5 anos de obras naquele espaço. O edifício estava em muito mais mau estado do que até os próprios abrantinos imaginavam. Era necessário, de facto, foi um trabalho fantástico por parte da autarquia, que foi feito ali porque conseguimos recuperar e salvar um monumento que era muito importante para a população, para a memória e para a identidade abrantina, mas, por outro lado, permitiu-me a mim, enquanto arqueóloga, descobrir coisas absolutamente fascinantes naquele espaço. E, portanto, tenho uma ligação também afetiva, porque passei lá muito tempo. Muito tempo, e continuarás muito tempo, não é? Muito tempo mesmo. Olha, Museu Ibérico. Porquê Museu Ibérico? Essa é uma história um bocadinho complicada. Então vamos lá descomplicar. Mas sucintamente, que ainda temos mais de 2 museus para tratar. O tempo passa. Mas é uma história um bocadinho de facto complicada. No início, quando começámos por aceitar o desafio de integrar no nosso novo museu, na nossa unidade museológica que estávamos a criar, a coleção Estrada, nós percebemos que a maior parte da coleção Estrada, ou a sua, digamos que os seus objetos mais emblemáticos, estavam associados ao período ibérico. Portanto, criou-se uma marca, nós começámos a fazer investigação nas peças. A autarquia investiu imenso no estudo daquelas peças, por um lado para lhes criar um contexto geográfico e por outro lado para lhes criar um contexto histórico que era necessário para construir o tal discurso museológico que nós precisávamos para depois o apresentar ao público e que não tínhamos, não é? Porque aquilo era uma coleção muito, lá está, construída por uma pessoa que não tinha formação nesta área, ao longo de muito tempo. Nem sempre a catalogação das peças era a mais correta, portanto todo esse trabalho foi um investimento enorme que se fez e de facto o que dominava eram os objetos do período ibérico. Ao longo do tempo fomos fazendo várias antevisões para irmos apresentar à população o novo museu que nós estávamos a criar e foi saindo sempre a marca Museu Ibérico, porque de facto o que dominava era o período ibérico. Havia peças absolutamente fabulosas. E isto é uma história muito complicada. Porquê? Porque a autarquia assumiu desde o início o risco de estudar estas peças e ter o desgosto de chegar à conclusão que muitas delas não eram peças autênticas, não é? Nós não queríamos abrir um museu com peças que nós não sabíamos a proveniência delas, o período cronológico onde se inseriam e até se eram peças autênticas, porque muitas pessoas que adquirem objetos históricos e arqueológicos são enganadas, sim. Não é? Como era o caso deste senhor que foi muito enganado. De forma que, quando chegámos ao final do trabalho de estudo da coleção Estrada, chegámos à conclusão que, de facto, embora nós já tivéssemos uma marca reconhecida e estabelecida no mundo científico, fizeram-se muitas antevisões, fizeram-se 9 antevisões, fizeram-se jornadas onde se debateram as questões, inclusivamente se apresentaram os resultados dos trabalhos feitos na academia, por exemplo, com base nas peças que nós tínhamos nesta coleção, onde se tinha chegado à conclusão que até muitas delas eram falsas. De facto, chegámos à conclusão que o período ibérico já não era significativo, mas continuava a justificar-se a nomenclatura. Porquê? Porque, de facto, o espaço onde nós nos inserimos, e aqui voltamos quase à história do Saramago, nós estamos inseridos dentro de um espaço geográfico que é contínuo. A Península Ibérica é um espaço contínuo, que partilha as características geográficas, o clima, os invasores, a evolução histórica. Portanto, chamarmos ibérico a um museu nacional não é de forma alguma abusivo, porque, de facto, culturalmente, nós temos podemos, de facto, utilizar essa nomenclatura de forma perfeitamente legítima. Certo.
Em 2023, o MIA, portanto, Museu Ibérico de Arqueologia, ganha um prémio. É considerado o Museu do Ano pela Associação Portuguesa de Museologia. É um marco histórico. É um marco histórico. Bastante trabalho. Sim, embora já não seja o primeiro, porque nós tínhamos tido já em 2018 um prémio do Museu do Ano no Museu da Metalúrgica do Arte Ferreira. Que é esse que vamos falar a seguir. Exatamente. Está bem. Mas este museu, lá está, este prémio vem sobretudo valorizar o esforço que se faz na investigação destas coleções, o facto de que, ao contrário da maior parte dos museus, este museu é construído com uma coleção privada que é exaustivamente estudada, que tem um investimento enorme em termos de investigação, e por outro lado com peças arqueológicas, históricas, que elas também foram densamente investigadas. Portanto, para além de que o edifício é recuperado de uma forma belíssima e extremamente respeitosa. É uma recuperação muito pouco invasiva. Os abrantinos, quando vão atualmente ao MIA, reconhecem o espaço como seu. Isso é muito importante no museu. Exatamente. Portanto, isso também é uma marca que também vale a pena reconhecer, não é? Esse trabalho que foi feito em prol digamos que da melhoria do espaço para continuar a ser um espaço de memória dos abrantinos. Filomena, vamos então até à Vila do Tramagal, concelho de Abrantes, ao museu, também foi considerado Museu do Ano, portanto em 2017, segundo aqui a informação que tenho, que é o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira. Explica lá o que é este museu em poucos minutos. Em poucos minutos. É muito difícil dizer em poucos minutos, falar destes museus, porque eles são verdadeiramente impressionantes. Sim, cada um deles dava um programa. Não queríamos era fazer cá 4 vezes a Orem. Exatamente. Aliás, nós temos a sorte de viver num território que tem museus belíssimos, não é? O Médio Tejo tem museus belíssimos. E és atualmente coordenadora da rede de museus do Médio Tejo. Não sei se teremos tempo de falar mais à frente, mas vamos então. Mas de facto nós temos essa sorte. Em relação ao Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, é também um espaço privilegiado, porque lá está, foi muito importante, não só para o Tramagal, mas para Abrantes, construir ou reconstruir um espaço que também, mais uma vez, é um espaço muito associado às populações e à memória das populações do Tramagal. Isto por um lado. Por outro lado, porque nos permite fazer a história da própria metalúrgica e da metalurgia de uma forma geral. Abrantes tem uma história industrial exemplar, que ainda está mal explorada. A seu tempo trataremos disso, espero eu. Eu acho que os executivos com os quais eu tenha tido a sorte de trabalhar ao longo destes 31 anos têm sido sempre muito sensíveis ao património e, portanto, certamente farão mais coisas nesse sentido, mas de facto este museu enaltece o papel de um grande investidor, mas mais do que isso, um homem que tinha uma visão do mundo um bocadinho fora do normal para a época em que ele viveu. Ele estava muito para além da sua época, porque ele não se limitou a construir um império industrial, não é? Ele fez muito mais do que isso. Ele conseguiu criar condições para os seus trabalhadores que não são de todo normais, porque o Tramagal tinha uma banda filarmónica patrocinada pela Metalúrgica Duarte Ferreira, ele incentivava, por exemplo, o Duarte Ferreira investigava e a fábrica em si incentivava os seus trabalhadores a progredirem e a educarem-se cada vez mais, ao ponto de lhes concederem horas e transporte para irem estudar para a Escola Industrial de Abrantes, dentro do horário de trabalho. Isso não é uma coisa normal, não é? Ou a criação, por exemplo, da primeira previdência, associada a uma indústria, foi a da Duarte Ferreira.
é realmente um facto de salientar, não é? Este homem era uma pessoa humilde, batalhadora, mas ele nunca perdeu a sua humildade e a sua honestidade desse ponto de vista. Portanto, era uma figura que era necessário destacar no panorama nacional. E uma forma de o homenagear foi justamente a ele, mas não só, mas também aos trabalhadores daquela indústria. Era criar um espaço onde todos aqueles que lá trabalharam, todos aqueles que viveram no Tramagal se reconheciam. E foi isso que nós tentámos quando criámos aquele museu. Muito bem. E agora vamos para o bebé. Nasceu há pouco tempo, não é? O Museu de Arte Contemporânea, que é o MAC Chartas de Almeida. Exato. Esse museu é também um museu excepcional. Porquê? Porque... Eu não conheço, ouvintes. Eu vi fotografia por fora, já seduziu. Se de facto o edifício por fora é um edifício absolutamente deslumbrante, aliás, eu acho que mesmo que nós não tivéssemos criado um museu, que eu acho que deveríamos tê-lo criado exatamente como ele foi criado, é um museu excepcional, está muito bem construído, está muito bem planeado, está muito agradável, é um espaço muito agradável, não é de todo enfadonho, mas ao mesmo tempo transmite toda a informação acerca da obra e do percurso artístico do escultor Chartas de Almeida, não é? Do personagem. Por outro lado, a recuperação que se fez do edifício, o respeito que se teve pelo próprio edifício é absolutamente excepcional e só por isso vale sempre a pena uma visita. E é surpreendente porque quando nós vemos as peças escultóricas de Chartas de Almeida, que está ligado também a Abrantes, aquela primeira quando entramos em Abrantes, que é muito impactante, junto ao quartel de Abrantes, ou aquelas que estão junto ao Tejo, que são peças com uma volumetria absolutamente anormal, não é? Mas extremamente impactantes e muito simbólicas, tem a ver com as entradas, as portas para o futuro, as portas para a cidade. Nós imaginamos que a obra de Chartas de Almeida se resume àquele tipo de peças, àquela arquitetura, àquela escultura que é um bocadinho também um pouco arquitetura, mas não é de todo isso. Chartas de Almeida é um personagem muito mais complexo e nós, quando visitamos o museu, e eu não vou dar mais informações acerca disso, mas é surpreendente, não é? Perceber toda a sensibilidade que aquele artista manifesta ao longo do seu percurso artístico. É muito eclético, como artista é muito eclético. Filomena, estes museus são pagos? Há um bilhete único? Cada um tem o seu? Como é que funciona rapidamente? Então é assim, nós podemos adquirir os bilhetes individualmente para cada um dos museus, mas também podemos comprar um bilhete que nos dá acesso a todos os museus. Por outro lado, esse bilhete que nós podemos adquirir para todos os museus tem uma validade bastante longa. Há um período de 15 dias durante o qual nós podemos usufruir dessas visitas. Depois, os preços são bastante baixos. Aos domingos as entradas são gratuitas. Tanto de manhã como de tarde. O dia todo. Depois há também alguns dias, os dias do aniversário de cada um dos museus também as entradas são gratuitas. Durante a semana em que se realiza as festas da cidade as entradas também são gratuitas, mas durante o tempo normal, digamos assim, os bilhetes têm um valor simbólico. Digamos, como uma ajuda para manutenção do próprio espaço, mas é um valor simbólico. Não há desculpas para não visitar os museus de Abrantes. Nada. Questão final de todos os programas, tens apenas 1 minuto. Qual o teu sonho para os museus de Abrantes? Até devias ter 4, um sonho para cada museu, mas vamos falar no geral. O teu sonho para os museus de Abrantes? Eu acho que para mim será essencial que se continue a privilegiar a investigação dentro destes museus, à volta destas coleções, que tentemos alargar também o âmbito destes museus, pelo menos de alguns deles, sermos mais ambiciosos e alargá-los,
e depois juntá-los também a outro tipo de monumentos que nós temos de Abrantes, construindo uma rede inclusivamente com outros museus da região. Para mim o ideal seria todos trabalharmos em rede, de facto. Muito bem, muito obrigado, Filomena, por teres vindo aqui partilhar a Orem e com os nossos ouvintes o teu conhecimento e experiências museológicas. Foi mesmo muito bom ter-te neste programa e parabéns pelo teu entusiasmo, pelo teu trabalho e o entusiasmo que falas com paixão deste trabalho. Portanto, um grande abraço museológico, já sabes que é um abraço que se conserva. Muito obrigada. Caros foi ouvintes, um gosto. Foi um gosto, Filomena. Caros ouvintes, também foi um gosto tê-los connosco. Despedimos por hoje e visitem logo que possam os museus de Abrantes. Já sabem, Museus e Companhia, no terceiro sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Estejam atentos, obrigado e até lá.